Graça e paz, amados de Deus, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje gostaria de dar continuidade com vocês aos nossos estudos a respeito do Catecismo Maior de Westminster. E a pergunta que estaremos fazendo e respondendo hoje é a seguinte: o que são os decretos de Deus? E a resposta é: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, ele, para a sua própria glória, pré-ordenou imutavelmente tudo o que acontece no tempo, especialmente o que diz respeito aos anjos e aos homens. Então, as coisas não acontecem por acaso. Desde toda a eternidade, o Senhor Deus, Deus Trino, Deus Soberano, Ele determinou que todas as coisas acontecessem e nada foge da sua vontade. Então não pense que o mundo aconteceu por acaso, que as coisas surgiram espontaneamente sem que fosse da vontade de Deus que tudo acontecesse. Nós vemos, por exemplo, a existência das coisas criadas por Deus. Vemos a existência das coisas boas e também nós vemos o mal na terra. Mas o mal não foi criado por Deus. Deus, ele não é o autor do mal, não é o autor do pecado. O mal é o resultado do afastamento de Deus, da desobediência de Deus. Mas Deus é tão soberano que ele é soberano até sobre as coisas más, de forma que ele faz com que até as coisas más contribuam para a sua glória. Se você pega todos os eventos ruins que aconteceram na sua vida e você olha para Romanos 28, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, essas coisas não são simplesmente as coisas boas que acontecem na nossa vida. Os nossos pecados anteriores, as coisas que acontecem ao nosso redor, todas as más experiências que tivemos na nossa vida, tudo isso coopera para o nosso bem, de forma que Deus ele utiliza o mal e o pecado do homem como forma de aprendizado, para que esse homem eleito por ele, essa pessoa eleita por ele, entre em contato com a sua presença. Então Deus não elege, Deus não predestina, Deus não decreta desde a eternidade apenas as coisas que vão nos beneficiar. Deus não decreta apenas os fins, digamos assim, mas os meios que estão ao nosso redor também acontecem conforme a sua soberana vontade. E quando nós olhamos para os decretos de Deus, a resposta ao Catecismo Maior de Westminster vai dizer o seguinte: Deus, nós sabemos que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é bom. Deus não contempla a maldade, Deus não contempla o pecado. Então, todos os seus atos são sábios. Às vezes nós achamos que as coisas funcionam melhor do nosso jeito. Queremos que as coisas sejam ordenadas conforme a nossa vontade. Mas até aquilo que em algum momento pode nos prejudicar, pode ser usado sabiamente por Deus. Deus é um Deus sábio e a sua sabedoria excede infinitamente a nossa. O fato dele ser sábio é o que nos dá tranquilidade de saber que tudo o que ele faz, tudo o que ele já decretou, que na nossa perspectiva vai acontecer em determinado momento, é sempre o melhor. O fato de nós sabermos que Deus é mais sábio do que nós, nos dá confiança para descansarmos na sua sabedoria. Mas a resposta não para por aí. Os atos de Deus, os decretos de Deus são livres. Então, não pense que Deus é limitado da mesma forma que nós somos nas nossas perspectivas. Então não é porque você não pode fazer algo, não é porque as suas limitações humanas, cognitivas, a sua mente lhe impede de fazer algo, que seja algo impossível para Deus. Algumas coisas que Deus não pode fazer. Isso não interfere em nada a sua onipotência. Mas Deus não pode, por exemplo, biblicamente, fazer algo mal. Deus não pode pecar. Deus não pode se contradizer. Então, e são coisas que Deus não pode fazer. E isso em nada interfere na sua onipotência, porque Deus não vai de encontro com os seus atributos. Então, o atributo da soberania de Deus não interfere, por exemplo, no atributo da justiça de Deus. Deus é soberano e justo ao mesmo tempo. Então, Deus não se contradiz. Deus, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Se você puder, pause esse vídeo e confira os versículos que eu vou citar aqui para você. Efésios 1:11 nos traz essa verdade de que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade.
Romanos 11:33 vai nos dizer que os planos e os propósitos de Deus não podem ser explicados nem descobertos pelos homens. E você pode perguntar, como é que então você sabe que esses planos são bons? Que esses planos eles aconteceram na eternidade? Eu sei disso porque ele mesmo revelou isso a nós através das Sagradas Escrituras. A teologia não é um estudo de Deus, não é um estudo onde as pessoas dissecam Deus, que as pessoas estudam a natureza de Deus. A teologia é um estudo da revelação de Deus. É um estudo onde Deus ele se mostra através da sua palavra, ele nos dá as informações a seu respeito, ele nos traz um pouco da sua revelação a nós, coisa que nós nunca vamos conseguir extinguir completamente, estudar completamente o Deus. Nós nunca vamos alcançar tamanha revelação, que é a revelação completa e exata de Deus. Mas ele decidiu se revelar a nós. Ele se revelou a nós através da sua palavra e ele se revelou a nós através da sua encarnação. Cristo Jesus foi Deus em carne, foi Deus se fazendo homem, se mostrando a nós em sua essência. Então, os decretos de Deus são esses atos soberanos, maravilhosos de Deus, dados desde a eternidade e dados não apenas na criação. Então, não é como se Deus fosse soberano sobre os mares, sobre o céu, sobre a terra, sobre o espaço, sobre os astros, e não fosse soberano sobre nós. Já parou para pensar como o ser humano é arrogante e muitas vezes ele dizer Deus é soberano sobre tudo e quando chega nele ele diz não, aqui quem manda sou eu tenho meu livre-arbítrio, eu domino sobre todas as coisas que me são possíveis, mas nada foge da soberania de Deus. Esse livre-arbítrio muitas vezes é usado como justificativa para pecar, para praticar aquilo que é mal. Mas Deus é soberano até em cima sobre a nossa liberdade. É Ele quem vai ao nosso encontro. É Ele quem determina os fins, mas é Ele também quem faz com que os meios cheguem até o seu propósito. Então, nós dizemos que temos livre-arbítrio. E na perspectiva humana, somos nós que nos arrependemos mesmo. Somos nós que nos prostramos a Deus. Mas isso não aconteceu de forma consciente nossa, no sentido de nós não fomos primeiro até Deus. Deus quem usou alguém para nos alcançar pregando a palavra. Deus utilizou esses meios para que nós fôssemos alcançados. A palavra sendo pregada, Deus, Espírito Santo, ele passou a adentrar em nosso coração. Ele começou a fazer uma obra de regeneração, onde nosso velho homem foi quebrantado, esmagado com o amor e a graça de Deus presente em sua palavra. E essa revelação foi sendo cada vez mais clara a nós à medida que o Espírito Santo foi nos revelando os mínimos detalhes. E após sermos transformados, regenerados, o Espírito Santo nos faz dizer sim à graça salvadora de Jesus Cristo. Mas isso não acontece sem influência externa. Deus vai ao nosso encontro. E nós, em resposta a esse amor, o amamos. A palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E tudo se dá pela soberania de Deus, que na eternidade já decretou que todas as coisas viessem a existir. E esses decretos nos garantem que Ele tem um fim perfeito sobre todas as coisas. Confie nesse Deus, confie nos seus decretos e saiba que Ele tem graça e misericórdia a cada um de nós, que fomos chamados por Deus, que fomos chamados para não vivermos de forma aleatória, mas conformes à imagem do seu Filho. Então, um forte abraço, espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que Deus te abençoe.